Cara, mas futebol é isso, né, cara? Futebol é passional. E como toda paixão, você vive de extremos, né? Faz parte. Luiz Lisboa, ontem só passei e dei um like. Hoje a confiança bateu. Venceremos por 1-0. Apostei com o mestre de obra. Saudações vascaínas. Que beleza, hein? Cara, a grande graça do futebol é que a esperança ela vai e volta o tempo todo, né? Tu não consegue largar, é um vício. Futebol é um vício. Já falei sobre isso aqui, né? Mas falando um pouquinho de Vasco e Flamengo, até fiz algumas anotações, cara. Dos últimos 30 jogos entre Flamengo e Vasco, o Vasco venceu 3 só. São 16 vitórias do Flamengo e 11 empates. É muito pouco, né? As vitórias do Vasco são esporádicas. Foi uma na semifinal de 2016, lá se vão quase 10 anos, que é o Vasco, quando o Vasco é bicampeão carioca. Inclusive tem um livro das minhas crônicas sobre essa conquista, tá lá na Amazon, para quem não comprou, lá na Amazon, da queda ao bi, a trajetória do Vasco ali, né, 2015, 2019. É uma coletânea de crônicas, né? Eu não escrevi para o livro, eu escrevi para o jornal, para o Lance, que eu escrevi durante 9 anos, e aí naquele período o livro, as crônicas viraram um livro. Quem não comprou, meu primeiro livro, maior prazer, abri um caminho aí para 3 livros. Aliás, compre o livro, tá? Compre meus livros, tá? Na descrição aqui tem o livro 1898 em diante, conta a história do Vasco. Tem o Vascainidade, que são crônicas sobre o Vasco, tá lá na Amazon também. E aí o Vasco vem, essas 3 vitórias do Vasco são Carioca de 2016, como eu falei, semifinal. O 3-1 de 2021, 2 do Morato, se eu não estou enganado. E 1-0 de 2023, gol do Puma. O Vasco precisa mudar isso. Nos últimos 6 jogos, cara, o Flamengo fez 18 gols no Vasco. O Vasco fez 6. Então seriam 3-1 do Flamengo aí, sendo... em relação a gols, né? Essa é a proporção. 3-1 do Flamengo seria a média dos últimos jogos. O Vasco precisa mudar isso. E, sinceramente, não sei se vai ser nesse jogo de sábado. Espero muito que seja nesse jogo de sábado. Mas o desempenho do Vasco nos últimos jogos não dá... Não é nem garantia. Garantia não teria, mas não dá esperança de que vá mudar. Eu, sinceramente, não sei o que o Carille vai preparar para esse jogo. Eu pensaria na entrada do Hugo Moura, apesar de não ter feito bons jogos recentemente, na vaga do Jair, que o Hugo Moura tem jogado um pouquinho mais avançado quando entra, muitas vezes, na vaga do Tietê ou do Paulinho, né, que não jogou o último jogo. Eu pensaria do Hugo entrando na vaga do Jair. Precisa encontrar alguém para a função do Alex. Não dá para jogar com o Paí e Coutinho. Impossível. Não dá para jogar com o Alex. Acho que o Zuccarello fez um bom jogo, mas é jovem para você botar no Flamengo e Vasco. Jean Davi e Maxime Domingues não passam confiança. Então, realmente, é complicado. O Carille vai ter que encontrar alguma alternativa por ali. Pode ser o que já foi feito, testado, não funcionou contra o Fluminense, mas pode ser um novo teste, se melhor trabalhado ao longo da semana, é você entrar com o Paulinho jogando um pouco mais à frente, e aí você faz o meio de campo com Hugo Moura, Jair e Tietê. Eu, honestamente, nesse momento, não dá para cravar que seria uma solução. Se a solução fosse simples assim, já tinha resolvido. Mas eu, particularmente, pensaria em Paulinho um pouquinho mais avançado, junto do Coutinho, e aí atrás Hugo Moura, Jair e Tietê. O Vasco vai precisar dessa força um pouco maior no meio de campo. Eu acho que talvez seja, olhando o que o Vasco tem hoje, o que obviamente não é o ideal, até o Pedrinho aqui na entrevista que a gente botou no ar fala sobre isso, né? Sobre a clara necessidade de atacante. Eu acho que é o que o Vasco pode oferecer de um pouco melhor. Um pouco melhor. Acho que seria o ideal. Assim, o ideal no sentido do que o que tem, né? O ideal seria você ter muito mais opções do que isso. Mas, infelizmente, é a realidade do clube. Deixa eu só